A economia global pode implodir em uma fração de segundos. Isso porque a dívida de mais de 300 trilhões de dólares que assombra bancos centrais e comerciais pode ficar muito maior. E esse pode ser o gatilho da próxima grande crise. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, e se você quer aprender a aportar, a comprar e guardar Bitcoin com segurança, eu te convido a ser meu aluno no Bitcoin Starter, onde tem mais de 100 aulas ensinando tudo isso. É só clicar aqui no link da descrição e se inscrever. E bora pro vídeo falar então sobre como a bolha Fiat pode implodir. A dívida global vem crescendo astronomicamente, e é justamente ela que pode colocar as 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta em uma situação muito difícil. O dólar é a maior reserva de valor global, e são as dívidas apoiadas no dólar que sustentam todo o sistema financeiro vigente. Mas a grande questão é que o problema é muito, mas muito pior do que parece. Existem as dívidas que não são tratadas como dívida, como aposentadoria e serviços prometidos para as pessoas como responsabilidade e que chegam a 150 trilhões de dólares. Ainda vem muitas operações bancárias, principalmente os derivativos, que provavelmente não serão pagos nos próximos anos. E esse valor em derivativos em contratos chega a 2,3 quatrilhões de dólares, e os derivativos podem ser o gatilho da próxima grande crise. E para quem não sabe o que são derivativos, compradores e vendedores eles fazem esses contratos com derivativos na tentativa de ter mais previsibilidade nas negociações. Esses tipos de contratos eles são considerados um seguro porque muitos produtores usam eles para se proteger e fazer hedge, se proteger da volatilidade futura. Especialmente quando o preço de uma commodity cai muito, eles têm esses contratos para conseguir travar um preço mais acima, né? Assim eles acabam evitando ter prejuízo na sua safra, na produção da sua commodity. Só que o problema é justamente esse. Se o preço do ativo daquele contrato, de uma commodity, por exemplo, cair muito, o banco que emitiu o contrato de derivativo, ele vai ficar preso no contrato e vai ter que pagar o spread entre o preço do contrato e o preço real. Só que como os bancos têm muitos desses contratos, eles estão totalmente expostos a essa negociação. E é aí que vem o problema. Muitos bancos têm trilhões presos em derivativos que vão expirar e que os bancos não têm liquidez, não têm dinheiro para pagar. E é justamente por isso que os bancos comerciais adoram quando os bancos centrais imprimem dinheiro, que geram liquidez, porque são eles que recebem primeiro esse dinheiro, essa liquidez, e ainda a inflação monetária causa inflação de preços, o que evita justamente aquele prejuízo quando os preços das commodities caem, né? A inflação monetária ela acaba beneficiando tanto bancos comerciais quanto bancos centrais. E os derivativos são uma espécie de cassino dos bancos. É um ativo pouco regulado, que é possível apostar no preço futuro e que eles emitem muitos contratos nesse tipo de ativo. E é justamente através desses derivativos que os bancos estão afundados em dívidas. O Goldman Sachs, por exemplo, ele vale cerca de 500 bilhões de dólares, mas eles devem cerca de 50 trilhões de dólares. É muita coisa. O Deutsche Bank também, ele tem cerca de 37 trilhões de euros em derivativos, mas eles valem 62 bilhões de euros, ou seja, eles têm 600 vezes o valor do patrimônio líquido em derivativo. Qualquer perda nesse tipo de ativo acaba expondo pra caramba o banco. Hoje se estima que existe cerca de 2,3 quatrilhões de dólares em dívidas em derivativos, o que equivale a 27 vezes o PIB mundial. E é muito doido a gente falar em quatrilhões, trilhões, às vezes é difícil de visualizar o que isso significa. Você provavelmente não consegue mensurar o que são 2 quatrilhões de dólares. Essa, por exemplo, é uma nota de 100 dólares. Se você juntar 100 notas como essa em um maço, vai dar cerca de 10 mil dólares. Agora, 100 milhões de dólares equivalem a um pallet com 10 mil desses maços. E 1 bilhão de dólares equivale a 10 pallets como esse. Agora, quando você ouvir falar em 1 trilhão como se não fosse nada, olha só essa imagem. 1 trilhão equivale a 10 milhões de pallets. Se a gente empilhar todos eles numa coluna, né, fica do tamanho de um prédio de 142 metros de altura. E 1 quatrilhão de dólares seria como pegar essa torre e enfileirar ela ao longo da extensão de 30 campos de futebol. E isso equivale a apenas 1 quatrilhão. Agora, 2,3 quatrilhões de dólares em derivativos é um
paredão imenso de dinheiro que precisa para pagar essa dívida dessas operações dos bancos. O defensor do ouro, Egon von Greyerz, ele vem há bastante tempo falando sobre como a dívida global é brincadeira de criança quando a gente para analisar esses 2,3 quatrilhões de dólares em derivativos que são uma bomba relógio prestes a explodir. Nessa imagem, ele mostra como só 0,06% do dinheiro que existe no mundo hoje é apoiado em um ativo de valor real, no ouro. Só 2 trilhões de dólares estão nos cofres dos bancos centrais, dando lastro para esse sistema inteiro. Os governos, eles têm juntos cerca de 300 trilhões de dólares em dívidas, e se juntar com os 2,3 quatrilhões em derivativos e mais as responsabilidades assumidas com aposentadorias e serviços sociais, esse número pode chegar a 3 quatrilhões de dólares, ou seja, 3 daqueles paredões de dinheiro que eu mostrei antes. E segundo o Egon, os derivativos eles vão causar a morte do sistema financeiro fiat e o colapso de todos os ativos. Isso porque esses derivativos eles só podem ser pagos e compensados com o pagamento das contrapartes, ou seja, ou quem assinou o contrato paga, o produtor, ou o banco paga, né? Mas se nenhum deles pagar, o sistema todo implode. E numa crise sistêmica de verdade, ambas essas contrapartes, tanto bancos quanto produtores, eles podem falir, eles podem desaparecer. E os bancos centrais, se eles começarem a imprimir dinheiro para salvar a economia, eles vão destruir com o poder de compra da moeda, porque isso pode gerar um processo inflacionário tão grande que pode levar à hiperinflação. No meio desse caminho, bancos e empresas podem tentar vender o que eles tiverem para conseguir se salvar, e ativos podem ser liquidados nesse processo, né? Ações, renda fixa, bonds de governos, tudo entra nesse triturador de valor, e tudo isso só expõe como o sistema financeiro fiat dos bancos centrais é uma grande bolha, ou um esquema Ponzi, se você preferir chamar assim, porque não existe valor real, é tudo apoiado em dívida, impressão de dinheiro, e quando as pessoas tentam sacar o dinheiro que elas têm no sistema, o sistema colapsa sobre o seu próprio peso. Porque no final das contas não existe dinheiro, não existe valor de verdade para pagar todo mundo. E é justamente assim que uma pirâmide funciona. Quando o esquema é descoberto e as pessoas começam a tirar o dinheiro dele, a pirâmide colapsa. Só que o mais irônico é que esses são os mesmos players que costumavam chamar o Bitcoin de pirâmide e de bolha. Só que o Bitcoin, ele não tem risco de contraparte, não depende de banco central e nem de banco comercial. Não depende da falência ou da subsistência, da sobrevivência de intermediário nenhum, como acontece com os bancos. Além do que, não tem como imprimir mais Bitcoin, como os bancos centrais fazem com o dinheiro fiat, e acabam bancando seus interesses políticos e destruindo o poder de compra do dinheiro que todo mundo usa. E Bitcoin é o ativo final, ele não é apoiado em dívidas e operações descobertas como acontece no sistema fiat, que se apoia nos seus próprios títulos, né? E vai ver justamente por isso que os defensores do sistema fiat não gostam do Bitcoin, porque ele expõe todas as fragilidades e a falta de substância e fundamentos do sistema financeiro atual. E é por isso que o sistema fiat ele pode implodir a qualquer momento através de vários gatilhos, mas é impossível esconder o tamanho desse problema que existe. Então, se você quer aprender mais sobre Bitcoin, estratégias, como comprar e guardar com segurança, eu te convido novamente a entrar no Bitcoin Starter e aprender tudo isso no detalhe. Afinal, imagina não estar preparado quando esse mar de liquidez tenta fluir de um sistema em colapso para um novo sistema mais sólido que está sendo construído. Espero que você aproveite esse momento. Até a próxima e opt out!